Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, sem muita enrolação, resultado ridículo do Flamengo. O Flamengo no Campeonato Brasileiro conseguiu deixar 4 pontos para trás, jogando com o Vasco da Gama. Com todo respeito à instituição Vasco da Gama, mas o momento do Vasco da Gama é horrível, terrível, pífio. O Flamengo não pode, se pensa em título, não pode perder 4 pontos, ou melhor, deixar de ganhar 4 pontos do Vasco. Nos 2 jogos, jogou melhor que o Vasco, não que tenha sido amasso, não que tenha sido um futebol lindo, maravilhoso, mas teve as melhores oportunidades nos 2 duelos, e nos 2 duelos ficou no empate. No jogo de ida, no primeiro turno 0-0, e agora 1-1. E no jogo de hoje, no Maracanã, eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou um cara que eu respeito demais o Felipe Luiz, mas faltou coerência na escalação. Se ele a todo momento diz que o Brasileirão é prioridade, ele tem que botar o time titular. Ele tem que botar o time titular, nem que ele tire durante o segundo tempo. Mas a escalação que ele botou hoje, para mim, não dá a entender que o Brasileirão é prioridade. Não dá. E aí vamos para as atuações individuais. Vamos lá. O Flamengo até saiu na frente com o Carrascal, inclusive foi o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, começou muito bem. Esse aí eu nem vou criticar tanto, chegou agora, ainda está buscando se adaptar ao futebol brasileiro, mas vamos por partes. Eu vou começar no gol. O Rossi, inacreditável como o Rossi não sabe sair em bola aérea. Ele fez uma defesaça antes de sofrer um gol ridículo do Ryan de cabeça. Ele fez uma defesa absurda. E aí, sei lá, no lance seguinte, bola cruzada na área, ele todo perdido na jogada, o que acontece? O Ryan vai lá, sobe de cabeça e faz o gol. Inclusive, o Léo Pereira faz uma falta absurda em jogada aérea. Vamos agora para a lateral direita. O Emerson Royal, talvez, por exemplo, se alguém virar para mim e falar assim, Vene, você tem que eleger o pior em campo. Eu acho que eu vou eleger o Emerson Royal. Que partida horrível do Emerson Royal. Partida horrível, tenebrosa, péssima, em todos os sentidos, na parte defensiva, na parte ofensiva. Horrível o futebol do Emerson Royal nesse domingo contra o Vasco da Gama. Um jogo para ele esquecer. Danilo e Léo Ortiz não foram mal, tá? Eu acho que Danilo, na medida do possível, tentando fazer aquilo que o Léo Ortiz gosta de fazer também, dar passe, quebrando linhas. Não acho que os dois comprometeram, acho que foi uma partida ok. Na lateral esquerda, eu não consigo entender a insistência em Ayrton Lucas, tendo o Vinha à disposição, sendo muito sincero. Repito o que eu falei no meu vídeo de pré-jogo, isso não é uma crítica ao jogador Ayrton Lucas, que eu acho que ele seria titular em 80%, 90% dos clubes da Série A. Mas o Vinha joga muito melhor que ele. Tanto é que quando o Vinha entrou, na minha concepção, o lado esquerdo do Flamengo melhorou. No meio de campo, gente, não dá mais para aturar, a palavra é essa, não dá mais para aturar o Alan jogando com a camisa do Flamengo no time titular. Não dá mais. É um jogador inoperante, um jogador que não faz nada em campo. Ele não chega bem ao ataque, na parte defensiva também ele deixa a desejar. De verdade, eu não consigo mais entender a escalação do Alan e por que ele fica tanto tempo em campo. O Felipe Luiz não tira o Alan, é apaixonado pelo Alan. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma partidaça. Eu vi gente criticando, vou discordar. Para mim joga muita bola, uma qualidade absurda, em todos os sentidos, a dinâmica que ele dá, chega bem no ataque, finaliza bem, inclusive, ele botou uma bola na trave. Sério, gente, que jogada do Saul nessa bola na trave. É um jogador que o Flamengo acertou em cheio na contratação, chegou muito bem, então para mim, eu acho que se eu tivesse que votar o melhor em campo pelo lado do Flamengo, seria ele, o Saul, tá? No meio de campo, Carrascal, já falei ali, fez o gol dele, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, mas depois caiu de produção no segundo tempo. Quando o Arrascaeta entrou, a gente pôde ver por que o Arrascaeta é diferente, joga muita bola. No lado esquerdo, Cebolinha, novamente jogando muito mal mesmo, assim, sabe? Não tem o que falar bem do Cebolinha, não faz nada de diferente. Tanto é que o Samuel Olino entrou, o time melhorou bastante do setor ofensivo. Tal como aconteceu no ataque. Bruno Henrique também, novamente.
Péssima partida do Bruno Henrique. Não dá para ficar defendendo o Bruno Henrique. Bruno Henrique está mal. Bruno Henrique está mal. O Pedro também está vivendo uma boa fase, mas já já eu vou falar sobre ele. Mas quero elogiar aqui, pelo menos, a entrada do Arrascaeta, que fez uma grande partida quando ele entrou no segundo tempo. Os minutos que ele ficou em campo, a gente pôde ver um Arrascaeta, porque ele é hoje o melhor jogador do futebol brasileiro, na minha concepção, tá? No Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, mas no futebol brasileiro, em 2025, para mim, ele é o melhor jogador. Para finalizar, eu quero falar do Pedro. Gente, olha só, o Pedro entrou muito bem, dando dinâmica, fazendo bem o pivô, segurando bem a marcação, mas ele perdeu 3 gols em, sei lá, 25 minutos em campo. Teve um que parecia soberba, que, se eu não me engano, ele era para dar de cabeça, ele foi dar de peito, tentar dar de peito. Gente, não dá para perder gol assim. Não dá para perder gol assim. Flamengo não pode perder pontos dessa maneira. Ah, mas não jogou bem. Mas foi melhor em campo e mereceu a vitória, na minha concepção. Eu estava no Maracanã e vi o torcedor vascaíno saindo feliz com o empate e o torcedor do Flamengo saindo revoltado com o empate. Por que isso? Porque o Flamengo empatar hoje com o Vasco da Gama é inadmissível. Ponto, gente. Isso não é falta de respeito com a instituição Vasco, não. É o momento do Vasco. E não que o Vasco tenha feito uma partida ruim, não. Dentro do possível, neutralizou o Flamengo. Inclusive, em alguns momentos, foi até melhor ali durante o jogo. Chegou com mais perigo. Agora, não dá para o Flamengo, que busca o título do Campeonato Brasileiro, ficar empatando 2 vezes na mesma competição com o Vasco da Gama, que não vence o Flamengo há quanto tempo, gente? Bota aí, pega aí estatística, não vence o Flamengo há quanto tempo? Então não é exagero da minha parte. Então eu acho que o torcedor do Flamengo, ele tem razão sim em sair do Maracanã, entre aspas, revoltado, insatisfeito, porque a partida que o Flamengo fez foi fraca e, além de ter sido fraca, não aproveitou as oportunidades que teve. Então acho que, enfim, é um domingo que o torcedor rubro-negro tem o direito de lamentar, mas agora é virar a chave. Quinta-feira tem uma outra decisão, Flamengo e Estudiantes, jogo extremamente difícil lá na Argentina, jogo que nos bastidores já começou, na verdade, a imprensa argentina esquentando demais isso, soltando, entre aspas, algumas fake news, dizendo que o Estudiante vai entrar com recurso na justiça se o Gonzalo Plata entrar em campo. Então, o Flamengo vai ter que ter um lado mental muito trabalhado para esse jogo. Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo se classifica, mas não pode ter jogador expulso ou suspenso nesse duelo. Não pode, pensando já numa semifinal, que vai ser contra o Racing ou contra o Vélez, novamente contra uma equipe argentina. Então é isso, pessoal. Essa foi minha análise, não sei se vocês concordam comigo, mas eu particularmente não gostei do Flamengo. Inclusive, olhando a tabela aqui, vou até botar na tabela. Pensando na tabela, foi horrível esse empate. Por quê? O Flamengo fica com 51 pontos, o Palmeiras, que ganhou, tem um jogo a menos que o Flamengo, tem 49 pontos, o Cruzeiro joga agora, 8h30 da noite, vai pegar o Bragantino. Se o Cruzeiro ganhar, chega a 50 pontos. Então, olhando para a tabela, analisando a tabela para o Campeonato Brasileiro, esse empate do Flamengo foi horrível. Na próxima rodada, o Flamengo visita o Corinthians, tá? Domingo na Arena Neoquímica. O Palmeiras visita o Bahia e o Cruzeiro encara o Vasco em São Januário. Então, enfim, essa é a próxima rodada. Beleza, galera? Empate à parte. Uma ótima semana a todos vocês. Que seja uma semana maravilhosa. Tamo junto. Fui. O Flamengo empatou em 1-1 com o Vasco no Maracanã, pelo Brasileirão. O mais querido utilizou uma equipe alternativa neste domingo, e o técnico Felipe Luiz explicou o motivo da decisão. Pensei numa equipe fresca, que conseguisse pressionar a saída de bola do Diniz. É complicado e eu precisava de jogadores com a perna frescas. Muitos jogadores não se recuperaram do último jogo, disse, antes de finalizar. Foi quinta-feira, 21h30, hoje calor e eles não estavam recuperados. Colocamos no segundo tempo para tentar melhorar, tivemos nosso momento de pressão máxima, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, disse. De início, Felipe Luiz poupou 6 jogadores do Flamengo contra o Vasco. São eles, Léo Pereira, Varela, De La Cruz, Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Os 3 últimos, no entanto,
Entraram no segundo tempo do clássico,